Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a festa da apresentação do Senhor, ou ainda da purificação da Santíssima Virgem Maria. E não celebramos o quarto domingo do tempo comum. Somos, assim, apresentados a esta festa 40 dias depois do Natal. Também chamada Festa das Candeias, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Luz, tantas festas. Mas o centro da festa de hoje é justamente o Senhor. É a apresentação do Senhor. E somos levados uma vez mais àqueles dias de Natal. Hoje também, de um certo modo, a Igreja recorda a vida religiosa consagrada em todos os seus estilos, e há algo que dizer também da vida consagrada e a vida consagrada ao Senhor. A primeira leitura de hoje nos é tirada do profeta Malaquias, e já ouvimos e meditamos também ao longo do período do Natal, então não dispersaremos muito tempo aqui. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu templo dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Primeira parte deste versículo nos fala do anjo, o mensageiro do Senhor, que vai preparar o caminho. Aqui, no texto, devemos de encontrar as duas vindas do Senhor. Fala da sua primeira vinda, segundo a carne, e da sua segunda vinda, como vamos escutar adiante, na sua glória. Mas também fala, e tem algo a dizer aos religiosos, a todos os que consagram sua vida ao Senhor, porque também nós temos a missão de preparar o caminho do Senhor, para que ele chegue no seu templo, que são os corações, as almas de todos os fiéis. E nós, enquanto aqueles que são consagrados, não somente os religiosos, mas consagrados enquanto ao batismo, temos realizado esta missão de preparar o templo do Senhor para a sua chegada. Temos preparado os corações, as vidas, com o exemplo e o modelo de nossas vidas de total doação e serviço ao Senhor, para que assim Ele encontre morada nos corações. E segue: eis do que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Vemos que o Senhor hoje entra no templo de Jerusalém para ser apresentado. E assim, poucos o reconhecem. Ou melhor, somente duas pessoas, que têm muito o que simbolizar. O Senhor vem a seu templo, mas muitos fazem frente porque não conhecem o Senhor, porque não reconhecem a sua chegada. E aqui cabe a questionar a mim e a você, irmão e irmã. Nós temos feito frente ao Senhor, não permitindo que Ele entre no seu templo, que é a nossa vida, o nosso coração, cada um de nós? Ao querer vivermos aquilo que achamos melhor e nos esquecendo daquilo que o Senhor nos ensina e nos pede. Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata,
Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Não somente os filhos de Levi. Nós somos o povo da nova e eterna aliança, como nos diz as Escrituras. E devemos de ver aqui. O Senhor veio e nos purificou para que ofereçamos os sacrifícios puros ao Senhor da nossa vida. Porque a nossa vida foi transformada pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pela sua doutrina, pela sua santidade. Nos deixamos purificar pelo fogo do Senhor, como o ouro e a prata são purificados pelo fogo. Recordemos, o Senhor é este fogo que aquece e purifica as nossas almas e purifica a nossa vida. Sigamos. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Somente assim, nossas oferendas, nossa oblação, será aceita pelo Senhor, se nos deixamos purificar pelo fogo do seu Espírito, pela sua graça, pelo seu amor. Recordemos, irmão e irmã, o fogo que consome dói. Assim também o fogo do Espírito tantas vezes irá doer para nós, como o fogo que nos queima, mas que nos purifica, e aí está a beleza. Também participamos dos sofrimentos de Cristo, como nos diz São Paulo, e temos nos deixado purificar pelo Senhor e oferecido verdadeiramente oblações ao Senhor com a nossa vida. Passemos ao Salmo brevemente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. E pede que as portas, neste trecho de Salmo que hoje nos apresenta, se abram. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Por 2 vezes o Salmo hoje nos diz. Mas nós temos levantado as portas como as portas de um castelo que se levantavam para abrir. Temos nós levantado as portas de nossa vida para que o Senhor, como Rei, entre no seu castelo, na sua morada e habite dentro de nós? Ou temos mantido fechado as portas, não permitindo assim que a luz, a graça, a glória de Deus entre em nós? Passemos ao Evangelho, e aqui meditaremos um pouco mais a longo. Espero não ser repetitivo, porque este Evangelho já escutamos também justamente em alguns dias atrás. Diz: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Maria e José, o que fazem ao longo de todo o texto que vamos escutar? Cumprem a palavra do Senhor. Realizam a sua vontade, vão ao templo, fazem o que deve de ser feito. Maria, toda santa, toda pura, a Virgem gloriosa, vai ofertar também ela aquilo que é prescrito para a sua purificação enquanto mãe depois dos 40 dias. Depois dos 33 dias, melhor dizendo. 7 dias para dar o nome à criança, e depois de 33 dias destes 7 dias é que deveria de purificar-se a mãe quando era um menino. Então Maria e José se mostram aqui fiéis ao Senhor. Vão, como diríamos nós hoje, fielmente cumprir aquilo que é obrigação. Mas, por várias vezes, e aqui em especial 3 vezes, nos apresenta lei de Moisés, lei do Senhor. Ou melhor, 4 vezes vai se apresentar, mostrando a total fidelidade e submissão aos ensinamentos do Senhor. E aqui há algo a ensinar às nossas famílias. Muitas famílias hoje já não querem mais batizar suas crianças, porque acham que, quando crescer, vão escolher a sua religião. Primeiro defeito: se os pais se dizem católicos, devem de cumprir os ensinamentos do Senhor. Os filhos, quando adultos, vão trilhar os seus caminhos, mas aos pais compete ensinar a lei do Senhor. Como Maria e José estão aqui fiéis ao que o Senhor lhes pede e apresentam o filho não somente porque é o Filho de Deus encarnado, mas porque, desde antes de receberem tal grande missão do Senhor de cuidarem de seu Filho unigênito,
Maria e José realizam sempre aquilo que os ensinamentos do Senhor pedem. E as nossas famílias o têm realizado? Se não estão assim atentos, estão descumprindo com aquilo que é a sua missão? E vamos ver ainda qual é a missão maior de Maria e José. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deverá ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Assim, Maria e José estão indo cumprir toda a lei. Recordemos, o primogênito de tudo era de Deus. O primogênito pertencia a Deus e somente poderia ser obtido de volta a partir do momento em que o pai e a mãe oferecessem o sacrifício para resgatar das mãos de Deus o seu filho. Desde a Páscoa, desde a passagem de Israel pelo Mar Vermelho a pé enxuto. E aqui está um grande ensinamento que mais uma vez recordo, irmão e irmã. O filho e a filha não pertencem ao pai e à mãe. Pertencem a Deus. Pertencem ao Senhor. Não é porque Jesus é o Filho de Deus que isso se realiza. Todos os filhos de Israel assim eram. Pertenciam a Deus e pertencem a Deus e devem ser resgatados através de uma oferenda. E aqui é este o grande ensinamento. Ai, meu filho, minha filha. Não, filho de Deus. Foi Deus que gerou a alma. Eu somente concebi o ser físico, biológico. Dei o corpo, mas Deus deu a alma para que ela um dia regresse à sua mão, que a formou, e possa estar na sua glória adorando. E esta é a missão do pai e da mãe, cuidar de um filho de Deus. É uma grande missão. Tão grande como o de Maria e José. Lógico que um pouco menor, porque não é o Filho de Deus que as famílias têm diante de si, mas não deixa de ser uma alma confiada a este pai e a esta mãe para levar esta alma um dia a pertencer à glória de Deus nos céus, louvando e adorando ao Senhor com seus anjos, ensinando os caminhos do Senhor. E assim nossas famílias têm feito, meu irmão, minha irmã. Têm reconhecido que as crianças, os filhos, pertencem a Deus mais que o pai e a mãe, e têm ensinado os caminhos do Senhor Deus, a santidade, a justiça, a palavra de Deus, mais do que tudo nesta vida, mais do que a escola, mais do que qualquer coisa. Ou temos deixado de lado, em segunda instância, esta questão da fé, e nos esquecido que o primordial é ensinar o caminho de Deus. Não é que devemos de abandonar todo o resto, mas o primordial à família é levar de volta ao Senhor aquela alma que o Senhor lhes confiou, e temos feito em nossas famílias. Com teu filho, tua filha, teus netos, teus sobrinhos, assim você tem feito. E segue o Evangelho. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Aqui vemos este homem desconhecido nas Escrituras, conhecido somente neste trecho do Evangelho. Um homem que se conhece pelo quê? Pelos seus títulos? Pela sua nobreza? Por aquilo que ele fez? Não. Um leigo que dedicou sua vida a viver a palavra do Senhor, justo como José e piedoso como José e como Maria. Este é Simeão. Um idoso que é reconhecido pela sua justiça e piedade. E justiça, aqui recordemos, é cumprir a palavra de Deus, a lei do Senhor. Este é o justo. Piedoso é quem vive a fé em oração, em sintonia com Deus. Este é Simeão. E aqui deve de resumir também a nossa vida. Mais do que qualquer título que possamos obter, reconhecimento, aplausos diante do mundo, mais do que tudo devemos de ser reconhecidos por aquilo que é reconhecido Simeão, como justos, santos e piedosos. Mas hoje poucos querem fazê-lo. Ninguém quer ir à igreja, ninguém quer estar com frequência diante da fé, porque não tem tempo, porque quer dinheiro, porque isso, por aquilo, ou ainda porque não quer
receber chacota das pessoas? Porque é feio, as pessoas tiram sarro? Foi isso que valeu diante de Deus, perante todas aquelas pessoas que estavam na esplanada do templo, diante do templo de Jerusalém. Somente é reconhecido 2 pessoas no evangelho de hoje, fora Maria e José e o menino Jesus, Simeão e Ana. Um homem justo e piedoso, e temos nós buscado a justiça e a piedade, a vivência da fé? E segue, por 3 vezes vai falar do Espírito Santo, apesar que uma das vezes na nossa tradução é suprimida. O Espírito Santo estava com ele se deixava guiar pelo Espírito Santo. E ele havia anunciado, quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Estamos vendo aqui. Por 3 vezes se fala o Espírito Santo. Mostra que Simeão era cheio do Espírito de Deus. Tinha a plenitude do Espírito Santo, assim como o número 7. Porque vivia nesta sintonia com o Senhor ao viver a palavra, a justiça, a piedade, a religião. E o Senhor lhe havia feito uma promessa através do Espírito. Vamos compreender mais adiante na nossa meditação. Ele vai ao templo. Para quê? Para cumprir sua obrigação de judeu. Mas também porque era o momento que o Senhor lhe havia de revelar Jesus, o Messias encarnado. E segue o texto. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, mais uma vez a lei, a palavra, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Com certeza, Maria e José, no máximo, estão na esplanada do templo na parte das mulheres. Por quê? Porque Maria não podia entrar na parte dos homens. E se recebia o sacrifício a ser oferecido pela purificação da mãe, justamente na parte das mulheres, mas se oferecia diante do templo na parte dos homens. Então, por ali se encontrava no máximo, ou na esplanada do templo, onde estava lotado de judeus, muitíssimos judeus que esperavam, que rezavam, e ali haviam rezado pedindo a vinda do Messias. Mas somente este homem que viveu uma vida no Espírito, que enxergava, como meditávamos a palavra do Senhor semana passada, a questão de entrar em sintonia com o olhar espiritual ao meditarmos, contemplarmos e vivermos a palavra, somente este homem e a mulher que vai se apresentar adiante enxergam o Messias. Tantas pessoas ali em oração, em meditação, e não reconhecem. E Simeão apenas viu o menino, o roubou em seus braços. Imaginemos como Maria se assustou. Um homem desconhecido toma a criança de seus braços e agarra aquela criança, um desconhecido que prende o seu bebê, o seu menino Deus de seus braços. E louva a Deus dizendo: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Aqui está o Nunc Dimittis, a oração de Simeão, que rezamos todas as noites ao dormir. E o que tem de belo nesta oração? O que nos coloca em sintonia esta oração? Simeão, por ser idoso, demonstra a espera do povo de Israel. Foi rápido? Era um jovenzinho? Não. Como ele, também Ana. A idade demonstram uma grande espera, uma longa espera do povo de Israel. Mas os dois permaneceram fiéis. O resto fiel aos ensinamentos do Senhor. Muitos viviam culto, poucos eram fiéis. Como hoje, infelizmente, no meio de nós cristãos. Muitos vivem o culto, louvado seja Deus. Não estou dizendo que pode e nem deve se abandonar o culto a Deus, a missa. Mas quantos vivem fiéis à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor? Pouquíssimos buscam a santidade. Pouquíssimos buscam adequar a sua vida a tudo aquilo que o Senhor lhe pede. E eles mostram este resto. E mostram a esperança que nós devemos ter. Nem tudo acontecerá no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E
São idosos que enxergam mais longe, não olham para o passado e reclamam: deixei de viver isso ou aquilo na minha juventude, perdi meu tempo. Não, como viveram a vida no Espírito Santo, a vida na graça de Deus, não tem o que reclamar. Agradecem a Deus, mas olham para o futuro. E com a perspectiva do futuro, o que diz Simeão: podes deixar o teu servo partir na plenitude da tua paz, Senhor. Um idoso, como bem sabemos, naquele tempo ainda mais, tem o problema da sua visão, mas enxerga o menino, que é o Filho de Deus. E enxergando este menino, enxerga a realização de todas as promessas que vai concretizar com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E ali diz: Senhor, já não tenho mais o que fazer neste mundo, me leva para a tua glória, conforme me havia prometido. Eu quero a glória, Senhor. Eu quero participar da tua glória. E sem medo, reza esta oração. Também nós olhamos assim para o nosso futuro, para a glória de Deus que nos espera, como Simeão? Ou temos medo da morte? A morte é o fim de todos nós, a não ser que Jesus volte na sua glória. Mas não devemos de temê-la se vivemos em Deus, se nos esforçamos em viver a fidelidade ao Senhor, e temos assim vivido. Para quem vive no pecado, sim, a morte é um tormento. Luz para iluminar as nações, a luz que brilhou no Natal e aqui se apresenta uma vez mais. O Natal segue conosco todos os dias, toda a liturgia, encarnação, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esta luz que nos ilumina e que é simbolizada nas velas que hoje portamos na missa, na bênção das velas. E esta vela que seguramos hoje simboliza o quê? A noiva, e devemos de recordar justamente a noiva, como diz o Senhor na sua parábola, as virgens sábias e as virgens loucas, aquelas que levaram consigo o líquido, a cera líquida da vela, e aquelas que não levaram. Aqui nós devemos de ver em Jesus esta luz que deve de iluminar a nossa vida e nos portar a viver verdadeiramente esta relação amorosa com Deus. E diz o texto: o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Por quê? Porque só Maria e José conheciam o mistério até então. O Senhor agora revela a mais pessoas, já havia revelado aos pastores, aos magos e agora a este idoso, que diante de todos exclama tudo isso, mas ninguém escuta. Fazem pouco caso, deve de ser um idoso louco. Imagina! Deus ser humilde a tal forma, ao ponto de se encarnar como uma criança e vir aqui oferecer o sacrifício prescrito? Não, esse velho está louco. E é a tenereza de Deus, a ternura de Deus, que se apresenta. O próprio Filho que é apresentado ao Pai para ser depois resgatado. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Este menino, Jesus, vai ser o quê? Ele vai nos dar a paz, mas ele não vai nos deixar em paz. Ele nos dá, mas ele não nos deixa. Porque como santos nos questiona, e nos deve de questionar o tempo todo se estamos vivendo aquilo que o Senhor pede. E assim a nossa relação com Cristo. Ele nos dá a paz, mas não nos deixa em paz, porque devemos e necessitamos nos questionar. E vai ser causa de ruína ou de ressurreição para muitos, através de sua palavra, através da fidelidade a Deus. Alguns vão sofrer a ruína, outros vão reerguer-se, ressurgir, ressuscitar. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. O que significa este trecho? É um mistério da liberdade que antes ou depois se confronta com Deus em Jesus Cristo. Vai ser revelado os corações de toda a humanidade, queiram ou não, em Jesus, porque Ele é o Filho do Pai encarnado. E nele vai se revelar os corações, os pensamentos, a liberdade de todos os homens, mais cedo ou mais tarde, queiram ou não. E nós, que sabemos que vamos nos confrontar com o Senhor,
como temos vivido esta relação. Segue o texto de hoje ainda. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Mostra a cruz, a palavra de Deus, que será como esta espada a dividir. Recordemos, a espada de Deus, a palavra de Deus é como a espada de dois gumes. Ela corta até o mais profundo e vai dividir as famílias e vai causar sofrimento, mas aqueles que permanecem fiéis alcançarão a glória. E esta espada que transpassa a alma de Maria quer dizer o quê? Também tu sentirás e viverás a tua paixão, porque quem ama sofre, e assim também será conosco. Se somos como Maria, fiel à palavra do Senhor, nós também sofreremos a paixão de Jesus. E temos permanecido fiéis, apesar dos sofrimentos, porque a consequência do amor é o sofrimento. Sigamos. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta pequena tribo havia desaparecido. Por quê? Porque se tornou infiel ao Senhor quando concebeu muitas riquezas materiais, muitas posses. Abandonou os ensinamentos de Deus e foi viver os prazeres e a vida. Mas aqui nos mostra mais uma vez um pequeno resto fiel em Ana. Ainda que muitos possam abandonar e serem fiéis a Deus, alguns, poucos, permanecem fiéis. E eu e você, estamos na parte dos fiéis ou dos infiéis? Era de idade muito avançada quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. 7 vezes 12, 84. Os 7 anos mostra a plenitude do matrimônio, a plenitude da vida, e o 12, as tribos de Israel. Então um pequeno resto fiel. Fiel, plenamente fiel, como também o é Simeão. Ana mostra esta fidelidade esponsal que todos nós devemos de ter. Ser esposados por um único esposo, como diz São Paulo. E temos vivido este amor esponsal a Deus. Esta relação íntima com Ele. Ana não abandonara mais o templo. Colocou-se a servir plenamente o Senhor. Também nós colocamos a total serviço do Senhor, a total disposição da nossa vida a Ele. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Era piedosa, vivia as palavras de Deus. Ana chegou neste momento, qual que Simeão bendisse ao Senhor, e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então vemos aqui a conclusão do Evangelho, da infância, onde a vida de toda a família de Nazaré é sintonizada com a palavra do Senhor. Mas vemos que Ana anunciou a todos que chegara o Messias. E quem se atentou? Ah, boba, olha, uma velha aí que dedicou muitos anos de vida. Ai, não precisa. É boba, olha, idosa perdida na vida, perdeu seu tempo. Ana anunciou e poucos ou ninguém escutou. Ninguém. Agora entremos ainda mais profundamente no Evangelho. Vemos que Maria e José levam a oferta dos pobres, 2 pombinhos, mas levam também o dom mais precioso do mundo, uma criança, a ser apresentada a Deus. E nós, em nossas famílias, temos levado nossas crianças em todas as missas para serem apresentadas ao Senhor? 2 idosos estão na espera. Tinham esperança. As coisas mais importantes do mundo não são buscadas, são esperadas. Nós esperamos muitas coisas que são preciosas na vida. Nós vemos que esses 2 idosos podem ter os olhos velados pelos problemas da velhice, mas ainda acesos pelo desejo de Deus, pelo desejo da salvação, da santidade. E também devemos de ter presente que, como Simeão, também nós esperamos. Não morrereis sem ter visto ao Senhor.
Devemos de ver aqui então que nós não morreremos esperando um nada com o final da nossa vida, mas que a nossa viagem nesta vida terminará com um abraço eterno de Deus. Que lindo isso! É isso que Simeão esperava. E é isso que também deve de ser a nossa expectativa. Se vivermos realmente o que Deus nos ensina, mas assim temos vivido. Nesta expectativa, como Santa Teresa, morro porque não morro, porque anseio estar nos braços de Deus. Não é que eu quero morrer logo, mas anseio estar nessa presença. Sigamos mais ainda. Esta família é uma família serena, porque sempre cumpriram a vontade de Deus. Também as nossas famílias são assim. Têm cumprido a vontade de Deus e vivido esta serenidade ao cumprir a palavra, os ensinamentos do Senhor? Mais uma vez, recordo, ofereceram o filho ao Senhor. O filho não é deles. O filho é de Deus, pertence a ele e não aos pais. Como os filhos não são de vocês, pertencem a Deus e não a vocês. E são confiados aos pais para levá-los ao crescimento, inseri-los no projeto de Deus, e esta deve de ser a alegria dos pais. Que os filhos cumpram o projeto de Deus na vida deles e não o projeto dos pais. E assim tem sido nossas famílias, irmão e irmã. Enquanto há 50, 60 anos atrás, ou até 30 anos atrás, muitas famílias se alegravam em ter um filho sacerdote, uma filha religiosa nas famílias. Hoje, quantos pais e mães, ainda que se dizem católicos, dizem: mas meu filho, minha filha, perder a vida como padre, como freira? Espera, o que convém? Realizar o teu desejo que teu filho seja contador, médico, advogado ou sei lá o quê? Ou de Deus, ele encontrar a vontade de Deus na vida dele ou dela e realizar assim tudo aquilo que o Senhor espera encontrar a felicidade? Senhor pai, senhora mãe, senhor avô, senhora avó, devemos de levar os filhos a encontrar o projeto de Deus para a vida deles e não os nossos. Não o que nós queremos, mas sim o que Deus quer, inseri-los no projeto de Deus, e temos realizado esta missão. Devemos de ver, mais uma vez, que entre a multidão somente quem é fiel reconhece a passagem do Senhor dos Exércitos, do dono do templo no templo. Os demais não reconhecem a chegada de Deus no seu templo. O templo estava belíssimo pela sua reconstrução, mas o Senhor que vem ao seu templo é reconhecido somente pelos fiéis. Os infiéis, os que vivem a todo caso, de qualquer forma, os ensinamentos do Senhor, não reconhecem a chegada do Senhor. E eu e você, como temos vivido a nossa fé? Devemos de mais uma vez ver a questão de Simeão e a nossa vida. Ele é justo, reto, que quer dizer reto, tem uma retidão de vida, e por isso santo. E pio, tem um coração puro, unido a Deus. Nós temos um coração puro, um coração unido a Deus, um coração que vive realmente a religião, as práticas da fé. Viveu na certeza da realização da promessa, porque se deixou envolver e viver na graça do Espírito Santo. Não tem medo da morte. Para quem viveu como Simeão e como Ana, completamente na vontade de Deus, buscando a santidade, na palavra de Deus, nos ensinamentos, e para nós nos sacramentos por excelência, nós não temos o porquê temer a morte. A morte é um momento que dá sentido à vida. A morte é a conclusão de uma vida iluminada por aquele menino. Antes do menino chegar, já iluminado por aquele menino que chegaria, Simeão e Ana viveram uma vida naquela graça. E por isso não temem. Se eu vivo para Jesus, se eu busco Jesus, se eu quero Jesus, por que eu devo de temer a morte? Tudo que eu mais quero é estar com Ele, é estar com Deus. Olhemos Santa Teresinha, morreu jovem, Bernadette Soubirous, depois todos os outros santos, Domingos Sávio, jovenzinho, Tarcísio, ou ainda os idosos, Dom Bosco e Companhia Limitada, todos os santos, porque viveram uma vida iluminada por aquele menino, pelo próprio Deus.
não temeram a morte, era o sentido de sua vida. E por isso fizeram uma passagem alegre. Sabiam que era o seu destino. Dedicaram como servos toda a sua vida àquilo que Deus lhes destinou. E por isso também nós devemos de aprender muito com eles. Os dois estão abertos à vontade de Deus e com os olhos puros pela graça de Deus enxergaram mais longe, enxergaram além do que aquilo que todo mundo enxergava. E devemos então de permanecer neste amor esponsal como Ana toda a nossa vida. A oferta que Maria ofereceu no templo vai ser aceita por Deus, vai ser cobrada pelo Pai no Calvário, quando o Filho se entregará totalmente ao Pai. E agora, passemos ainda a algumas outras coisas. Deus vem ao encontro com o seu povo, mas não o receberam, não o reconheceram. Na sua cidade, no seu templo, mas ninguém o reconhece. Ninguém percebe por quê. Porque Deus se move na nossa história com uma humildade impressionante. Ele não quer audiência, aplauso, sucesso. Isso não são valores para Deus. Ele descarta completamente isso. E infelizmente muitos cristãos buscam isso. Quantos consagrados, e aqui entramos na nossa consagração batismal, mas também em especial os consagrados e consagradas na vida religiosa e sacerdotal, vivem um heroísmo escondido, sem receber um obrigado, estão anos e anos trabalhando com as pessoas e não recebem um obrigado. Ou ainda se doando nas missões, nas paróquias, em qualquer lugar onde estejam, e ninguém percebe, ninguém reconhece. Mas Deus se lembra. E isso deve alegrar o consagrado e a consagrada. E assim temos sido nós. Nos alegrado porque Deus se lembra, Deus reconhece. Não importa se os outros não me aplaudem, me ignoram. Na pobreza que Cristo professa hoje, todos nós religiosos devemos demonstrar que o dinheiro é um tirano e devemos estimular a cada cristão com exemplo de vida a viver uma santidade, uma entrega total a Deus. E espero que estejamos fazendo. E, por fim, vemos ainda na busca, na apresentação do Senhor no templo, a sacralidade da vida apresentada ao Senhor, que hoje é abandonada, que hoje é esquecida. Porque vemos que o mundo hoje busca o aborto, sacrifica a vida no ventre de suas mães. E não existe coisa pior. Porque a partir daí também, além de se destruir uma criança confiada àquela família que pertence a Deus, uma vida, se matar uma vida, se prepara para depois destruir a vida em todas as suas etapas. O idoso já não serve mais para a sociedade. Vamos à eutanásia. Ou ainda um deficiente, ou ainda alguém com problema. Estamos vendo? Começa com aborto. Mas que já destrói uma vida que pertence a Deus. E termina depois com todas as outras etapas da vida, que não tem valor. E a vida para nós cristãos tem valor? Um cristão vai defender a vida do início até o fim, natural. Vemos ainda que os sacerdotes estão cegos no templo. Somente quem é fiel enxerga. Então, o sacerdócio, a vida religiosa, se não é aberta à fidelidade, à santidade de Deus, também nos tornará cegos e não perceberemos a ação de Deus. Deus, então, se torna escuridão para quem o rejeita e luz para iluminar aqueles que o acolhem. E nós temos feito o que de nossa vida? Vivido na escuridão por rejeitar a Deus e seus ensinamentos? Ou vivido uma verdadeira acolhida ao Senhor? E encerramos com uma bela visão da carta aos Hebreus, da encarnação de Cristo. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeita à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão.
Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Devemos de ver aqui muitas coisas. Primeiro, nós, enquanto filhos de Abraão, segundo a fé, já não devemos de temer a morte, se vivemos. Segunda coisa, a graça de Deus em nossas vidas. Porque Jesus é nosso sustento e nos ajuda na tentação. Somos nós que não recorremos a Ele, nem aos santos e anjos no momento da tentação. Esquecemos e queremos lutar com nossas próprias forças, achando que vamos conseguir e caímos no pecado. Assim, devemos de temer a morte, se isso acontece. Mas Jesus se uniu à nossa natureza, sendo humilde e vivendo em tudo a obediência ao Pai, para que nós pudéssemos assim imitá-lo no caminho de obediência, vivendo a santidade e alcançar um dia a salvação eterna. Que possamos hoje aprender a viver este amor esponsal ao Senhor e vivendo na sua luz e na sua graça, ofertando nossas vidas eternamente a Ele, possamos pertencer um dia à sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e ela mesma possa nos oferecer ao Pai, pelas suas mãos de mãe. Ela que nos assumiu como mãe aos pés da cruz de seu Filho, possa nos ofertar a Deus Pai e pedir a Ele cada vez mais que nos ilumine pelo seu Espírito, para que, iluminados pelo seu amor e correspondendo ao seu amor numa fidelidade como Maria, incessante, de vida, de pensamento, de obras, possamos assim cada vez mais ser agradáveis ao Pai e um dia, pela santidade de vida, podermos pertencer e participar da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre cada um de vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos. Deus abençoe.